Continuando, pessoal, na aula anterior a gente falou sobre clientes web, né? A gente tinha falado na aula anterior sobre servidores, clientes web e tudo. Aí agora a gente vai falar é, de forma introdutória ao HTML, né? O que é o HTML, né? É uma linguagem de marcação de textos, né? É a linguagem base para a web, ela é um esqueleto, ela é estruturante. Então, ela define a estrutura e os conteúdos das páginas. E ela utiliza marcadores, pessoal, que são as tags, né? Para identificar os elementos. Tem as tags as mais variadas possíveis, né? As principais são as de cabeçalho, né? Que a gente tem o H1, que vai o H1, H2, H3 até o H6. A gente tem o P, né? Que é o parágrafo. E a gente também tem textos pré-formatados, né? A gente tem o BR, que é quebra de linha. E a gente também pode utilizar as tags para importar o CSS. Vocês lembram que eu falei anteriormente, na aula anterior, que o CSS serve para estilização da cor, da estilos, tamanhos, né? Formato de algumas fontes, de parágrafos, enfim. E a gente tem como importar isso, né? Via essa tag fonte. E a gente tem a de caracteres especiais, pessoal. Existem muitos caracteres especiais que a gente pode utilizar essa nomenclatura para que a gente coloque esses caracteres dentro das nossas páginas, seja dentro da página web, de um site ou de um aplicativo mobile que é baseado na aplicação web, certo? E formulários, pessoal, HTML, né? Todo mundo aqui já trabalhou, já enviou aquele fale conosco, contato. Ali é um exemplo de formulário, né? O que ele permite? Ele permite coletar dados, né? Seja um e-mail, seja sua data de nascimento, seu nome completo, endereço. E para um formulário, pessoal, a gente utiliza o elemento form, certo? E dentro dele a gente vai ter sempre os métodos get ou post com o servidor. Vocês lembram que o servidor é onde fica hospedado as nossas aplicações, né? A gente falou que tem o servidor Apache, o servidor Nginx, o servidor IIS, que é da Microsoft, tá bom? E a gente tem aqui um exemplo de elementos de formulário, né? A gente tem um label, né? Que é o que identifica o campo. Input, pessoal, é onde fica o campo em si, o dimensionamento. O test area, vocês lembram do fale conosco, né? Do contato, sempre tem um test area, que é um maiorzinho. Você coloca o seu e-mail, aí no input você coloca, por exemplo, pode colocar seu nome completo, pode colocar data de nascimento, e no button, né, no botão, a gente tem sempre a opção de enviar ou cancelar. No próximo slide eu vou mostrar para vocês um exemplo em código, né? A gente tem aqui, né, a página em HTML, no qual a gente tem vai ter que ter o action, né, que é a ação. A gente tem aqui cadastro PHP, né, que aqui está como se fosse quem vai fazer a parte de linguagem que a gente chama back-end, né, que é a linguagem de script, PHP. Aí a gente utilizou aqui o método post. Vocês lembram que há dois slides eu tinha falado que a gente tem dois métodos, né, o get e o post. Nesse caso aqui, a gente utilizou o post. Aí a gente tem aqui o label, nome, aqui o input, né, o campo, que a gente vai ter o nome e o botão, que a gente vai ter o botão enviar, certo? E aqui a gente finaliza. Pessoal, observem que sempre a gente, quando inicia um elemento, a gente finaliza ele com essa tag aqui, ó, com a barra, né? Abre e finaliza. Ó, o form está finalizando, o label também, o button e assim vai, tá bom, pessoal? E o CSS que eu tinha falado para vocês, né? Que é o CSS, quer dizer, Cascade Style Sheets, que é o que? Que é a folha de estilo das páginas em si. Que nela você pode controlar cores, tamanhos, margens, posicionamento. E ele separa o conteúdo HTML da apresentação. Lembrando, pessoal, que HTML é a parte estruturante e CSS é a parte de apresentação, é a parte de estilização
da página web, seja do site, seja do sistema. Aí você pergunta, professor, mas como é que a gente aplica é, o CSS nas nossas páginas? A gente tem duas formas, né? A gente pode, dentro do HTML, entendeu? Que é a parte mais indicada, você pode abrir esse código dentro da sua página web e colocar, né? Não é a parte mais indicada, é sempre indicado, pessoal, separar, até para preservar o que a gente falou mais cedo, nos outros slides, a parte de arquitetura de aplicações web. Se a gente tem uma arquitetura, então essa arquitetura a gente tem que fazer com que ela seja bem organizada. Vocês lembram que quando eu falei do MVC, ele colocava lá Model, View e Controller, ou seja, uma forma de você organizar melhor o modelo, a visualização e os controladores. E aqui nessa parte de HTML com CSS não é diferente. Você pode e deve estar organizando. Vamos lá. E a gente tem a parte também interna, né? Que a gente pode colocar dentro do head, né? Que é um elemento estruturante do HTML, a tag style, e você escrever todo ele. O mais adequado e indicado, pessoal, é externo, o CSS externo, que você chama via link a sua folha de estilo, o seu CSS. Aqui no próximo slide a gente vai falar de que as pseudoclasses e pseudo-elementos, pessoal. São elementos especiais, pessoal. São elementos que eles dão uma estilização diferente, né? Por exemplo, aqui está o H-Hover, né? Na cor vermelha. Que é o que? O H-Hover que é quando você passa o mouse em cima, ele vai ficar vermelho, certo? E, pessoal, a gente tem, lembrando, né, que nos elementos das páginas em HTML, a gente tem muitos elementos em si, como cor, fonte, margem, page, que são os espaçamentos, e a gente tem as unidades de medida, que é pixel, EM, RM, porcentagem, e essas outras aqui, que são os valores de largura e altura. Então, você, como programador, como desenvolvedor, vai escolher a mais adequada para você, né? E para o projeto também, porque cada projeto você pode estar utilizando a que lhe adequar mais, tá bom? É interessante você testar o máximo possível. E, pessoal, a gente fala aqui do XHTML, né? O que é o XHTML? Pessoal, é uma versão, ela é mais rigorosa, vamos assim dizer, e ela traz elementos novos e um pouco de mais critérios, né? É como eu tinha falado, ó, sempre que você abrir uma tag, você fecha, ela vem, pessoal, essa rigorosidade lá do XML, né? Então, você tem que programar direitinho, no sentido, se abrir uma tag, você tem que fechar, enfim. E ela traz uma forma de organização melhor de código. Então, é interessante você estar utilizando ela. E aqui eu deixo um exercício sugerido, né, para vocês, que é criar uma página HTML simples, né, com parágrafo e imagem, e vocês podem ir aplicando o CSS externo, como eu tinha falado, que é a parte mais interessante possível, você deixar o CSS externo para que você trabalhe, tá bom? E você pode validar, né, os campos, né? Você vai utilizar o XHTML, tá bom? Quando diz validar, valide toda a estrutura, pessoal, o próprio editor de texto, se você for utilizar o VS Code, por exemplo, ele já vai validar isso, que é abrir uma tag, fechar uma tag, certo? E esse primeiro módulo, pessoal, a gente está finalizando. O livro base, né, como eu já falei algumas vezes, é a apostila do professor Vinícius, e aqui a gente tem a web biografia, né, que a gente pode consultar. Eu vou disponibilizar todo esse material lá no SIGA, tá bom? E fiquem à vontade para tirar dúvidas, certo? Até mais, pessoal.